Os avisos de Deus são diferentes dos avisos humanos, que às vezes servem para intimidar, mas não trazem consigo nenhuma verdade escondida em sua própria proposta. Deus não, seus avisos estão carregados de justiça. E assim mesmo vivendo junto de Jesus e vendo as suas obras, seus feitos e acreditando também nele, esse monstro, esse fantasma andava do lado deles de alguma maneira, e ela sabia, as duas sabiam, Lázaro também sabia. Ele tem consigo as prerrogativas e o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele já deu provas inequívocas que a morte obedece à sua voz, mas glória a Deus, nós precisávamos de estar do seu lado. Longe dele, a gente perde a proteção. E quando Lázaro ficou doente, as irmãs mandaram um pedido: aproxima-te de nós, como quem diz, porque o Senhor está longe de nós. Nosso irmão está doente. Mas a confiança que elas tinham também é revelada aqui adiante. Venha cá, porque a enfermidade dele agravou. Senhor, ficando longe, nós perdemos a confiança. Nossa venha. Em cá Jesus Cristo apareça aqui, ele ouviu o chamado e Maria também tinha uma história com ele. Ela pegou unguento e derramou nos pés do Senhor Jesus. Enxugou seus pés com seus cabelos. Até alguém que de fato não tinha muita sinceridade, ele roubava. O dinheiro Kese punha na bolsa. Ele reclamou desse feito. Para que esse gastomas, o Senhor alertou: deixa essa mulher. Ela está me preparando para o meu sepultamento. Deixe ela. E essa mulher era Maria, irmã de Lázaro e irmã de Marta também. Eles tinham convivido e Jesus até mesmo frequentava a casa deles. Uma ocasião, Jesus Cristo estava lá e Maria, muito interessada em ouvir a doutrina, a salvação, as palavras da eternidade, eu não sei o que, conversava, mas irmãos, a sentar do lado de Jesus Cristo e ouvir tudo que ele tem para falar, deve ter sido uma das experiências mais maravilhosas. Uma pessoa que ouvir diretamente da boca do Senhor, Jesus, glória a Deus. Tudo que ele tinha para falar com ela largou tudo. Marta e ela. Tinha que fazer o almoço, limpar a casa. Ela falou assim: não, eu não tenho muito tempo para ficar aqui. Assentou-se do lado dele e ficava ouvindo extasiada tudo quanto ele falava. Glória a Deus. Certamente foram coisas magníficas demais. Marta, Marta, ainda muito preocupada com a casa, ainda foi falar com o Senhor Jesus. Você não está percebendo que eu estou trabalhando sozinha? Manda ela levantada daí me ajudar aqui. Ele falou para ela: olha, Marta, você está tão atribulada para fazer o seu trabalhomas. Maria escolheu a parte melhor. Nunca vai ser tirada dela. Glória a essa parte que ela está adquirindo de mim aqui. Enquanto eu converso com ela, eu transfiro para ela muitas coisas e você está perdendo essa oportunidade. Se você tivesse aqui, eu transferia para você também. Então havia uma história, havia uma amizade. E quando Lázaro ficou doente, mandaram mensageiros. Maria e Marta falaram: venha cá, Senhor Jesus, porque nosso irmão ficou doente. Ele falou: mas essa enfermidade não é para a morte. Não é para a morte, é para o nome de Deus ser glorificado. Ele esperou mais um tempo, esperou mais do que devia, aos olhos de Marta e aos sentimentos de Maria, esperou tanto que Lázaro morreu, e depois que ele morreu, também não foi seguido. Os discípulos perguntaram: e Lázaro? Lázaro está dormindo. Era uma linguagem do Senhor. Ele está dormindo, mas é um sono diferente daquele sono que descansa o corpo. É uma linguagem metafórica, uma forma de se tratar. A morte é chamada de sono. Mas eles falaram com ele se ele está dormindo. Então ele está tranquilo. O Senhor falou: agora vamos para lá. Eles já queriam apedrejar o Senhor lá assim, mas já tentaram apedrejar o Senhor. Você vai voltar lá e vamos dia, não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropece, porque vi a luz deste mundo. Ele não estava falando das horas do relógio solar. Um dia tem 12 horas. Ele falava de si mesmo: eu sou o dia, eu sou a luz desse mundo.
Eu tô com 12 ponteiros que eu tô alinhando comigo aqui, que são os discípulos, os apóstolos. Quem andar comigo vai andar na luz, quem andar na escuridão nele. Porque também tem um quetem, 12 horas de noite. Mas esse tem as 12 horas da luz. Falaram assim: Lázaro está morto, falou abertamente. E eu fico contente de eu não estar lá, porque assim vocês vão saber um pouco mais da minha divindade, um pouco mais do que eu posso fazer. E quando ele chegou lá, irmãos, ele estava morto há 4 dias. Não sei se os irmãos sabem, mas havia uma lenda. No mundo judeu, entre os judeus, entre o povo hebreu, é uma lenda. Isso não é verdade. Mas eles acreditavam que o espírito ficava perto do corpo por 3 dias, após a morte só ia embora, depois do 4º dia. Talvez por isso, quem sabe, Jesus não foi. No 3º dia, foi no quarto aonde, supostamente, ainda que as almas estivessem em volta do corpo, que de fato não acontece, mas ainda que tivesse, no 4º dia já não estaria mais. Quando Jesus chegou lá, Marta foi ao encontro dele. Maria, que era mais íntima, não quis ter com ele, porque ela tinha um sentimento muito forte com ele e ficou muito decepcionada. O amor tem isso, né, irmãos? Nosso sentimento é isso. A gente ama, em perceber, cobra de volta o amor. A gente trata bem, cobra de volta. O tratamento que damos Maria, de alguma maneira, cobrava de Jesus o amor que ela sentia por ele. Mas ambas falavam alguma coisa interessante. Os irmãos vejam aqui. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: olha que palavras seguras. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vocês percebem a segurança dela? Como se Jesus fisicamente pudesse operar e ausente, não. Glória a Deus. Vocês lembram que ele mandou a enfermidade daquele centurião, embora semir lá na casa dele? Glória a Deus. O próprio centurião falou: fala daí mesmo que a enfermidade vai embora da minha casa. Eu também tenho autoridade sobre os soldados, e eu mando eles ir, eles vão voltar. Eles voltam e também eu recebo ordens. Daem uma ordem aí que a enfermidade sairá. Jesus não precisa estar fisicamente, não precisava de estar fisicamente em lugar nenhum, mas era a crença de Maria. Se o Senhor tivesse aqui, eu tenho certeza que a morte não tomava o corpo do meu irmão, porque o Senhor, estando aqui, a autoridade tua é inquestionável. Eu tenho certeza de quem é o Senhor, mas eu te chamei, te pedi, clamei, o Senhor não veio. Marta falou: o Senhor não veio, tu és, ó Deus. E ele não veio de propósito, e não explicou para ela de princípio, nem falou para Maria a segunda palavra de Marta. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela profetizou: ó Deus, o Senhor não veio, mas eu sei que tudo que o Senhor pede para Deus acontece. Glória a Deus. É o segundo momento de fé de Marta. Senhor falou para ela: o teu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, mas até lá nós vamos chorar, lamentar, sofrer. Ele falou para ela: Marta, eu sou a ressurreição, sou eu, glória a Deus. Quem crê em mim, se tiver morto, vive; se tiver vivo, não morre. Você acredita nisso? Eu acredito. Ela foi lá chamar Maria. Maria, encontrei Jesus Cristo. Ele está lá fora, não. Não veio à cidade, não está na aldeia, está lá fora. Maria levantou-se, e quando ela levantou-se, suas companheiras, seus amigos foram com ela e pensaram: ela vai chorar no sepulcro, e foram acompanhá-la. Quando Maria chegou perto de Jesus Cristo, lançou-se aos seus pés, ela colocou o rosto no chão e humilhou-se à mesma cobrança: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela chorava. Os judeus choravam. Jesus chorou. Aqui nós percebemos a humanidade de Jesus, o verdadeiro homem. Ele era um homem, não estava fantasiado de homem. Ele tinha sentimento de homem, embora nunca tenha deixado de ser Deus também.
Olhe, sua humanidade se revelava. Ele chorou onde vocês colocaram. Foi ali Deus, vamos até lá. Aleluia! Os judeus falavam. Esse homem que abriu os olhos ao cego, ele não podia ter impedido esse homem de morrer, chegar até a porta da caverna, até. À frente da caverna ele falou, tirai a pedra. Marta falou, não tira, vamos ficar do jeito que tá, já morreu mesmo. Vamos deixar como tá, porque vai cheirando mal. Tem 4 dias. Senhor, não abre, não abre a caverna. Deixa como está. O Senhor falou assim com ela, eu não te falei, se você crer, você vai ver a glória de Deus, tira a pedra. Aleluia! Agora, irmãos, vocês já imaginaram essa cena? 4 dias mortos. Judeus acreditavam que não era possível mais alguém voltar à vida. Eles estavam ali observando. O Senhor calmamente falou, Lázaro, saia daí, Deus. Um morto pode ouvir a voz do Senhor. Um corpo desfeito pode ser levantado quando ele falou, Lázaro, sai para fora. Saiu o homem todo em volta, em faixa com pano no rosto. E foi um movimento enorme ali, em Volta-Ória, 4 dias morto, irmãos. Se os irmãos prestarem atenção, são 4 dias milenares que a terra ficou entregue à morte. Desde que Adão pecou até a vinda de Jesus, são 4. 0 anos aproximadamente. Os homens mortos, está escrito em Salmos, na mansão dos mortos, ninguém louva a Deus, nem os que decemam. Silêncio, nem os que morrem. Essa terra ficou um sepulcro aberto, a humanidade inteira carregando consigo o pecado, carregando consigo a podridão de ação. Deus já teve que fazer uma cirurgia aqui várias vezes, mandando destruição, por intermédio do dilúvio. Quantas coisas aconteceram aqui, a terra morta, o cidadão, o homem e a mulher morto, no seu pecado morto, nas suas ações caídas. São 4 dias milenares. Jesus se apresentou para revolucionar, em caráter definitivo, a história da humanidade. Deus em Jesus operava maravilha. Se Lázaro saiu daquela sepultura, nós saímos das nossas também. Nós saímos dos nossos sepulcros, da morte que estava decretada sobre nós, do inferno que estava nos esperando, do abismo que ia nos tragar. O Senhor de lá nos tirou, levantou a sua voz sobre nós e falou, vinde a mim todos que estáis cansados e aflitos, vou aliviar vocês. Tomai sobre vós meu fardo que é leve, e meu jugo que é suave. Encontrais repouso para vossas almas cansadas. Ele nos representou 40 dias no deserto, debaixo de tentação. Se os irmãos prestarem bem atenção, as linhas de tentação de Jesus foi tentada em sua natureza humana, na sua natureza humana, o que um ser humano precisa para sustentar o corpo. Isso é sua natureza animal biológica. Foi tentado, recusou. Foi tentado como homem na sua inteligência, mostrando a glória, os prazeres, os deleites que um homem pode ter, mostrando todos os reinos do mundo e seus prazeres. Ele recusou. Foi tentado na sua natureza espiritual, fazendo com que ele tomasse para si a prerrogativa do divino, enquanto ele tinha que se manter como homem. Se ele fizesse aquilo que o inimigo falou, lança-te da cima, que embaixo ele deixava de ser homem. Ele assumia a condição divina, mas ele representava cada um de nós. Ele não ia perder a sua natureza divina jamais, mas não ia tomar posse daquilo que é o direito de nos representar. Ele tinha que ser homem, chorar, sofrer e até morrer. Como homem, quando Lázaro saiu da sepultura, envolta em faixa, houve uma grande movimentação, irmão. Depois, logo em seguida, teve um jantar. Sabe quem estava lá na mesa no jantar? Lázaro. Quem servia à mesa? Marta e Maria, glória a Deus. E os judeus falam, esse homem morreu, mas estava 4 dias morto. Jesus ressuscitou ele. Não é um sinal vivo, glória a Deus. Era para todo mundo falar, nós vamos virar crente. Não queria matar Lázaro e matar Jesus, esse mundo. Aí, irmão,
não pode receber a palavra de Deus, mas você pode. Esse mundo não pode amar a Deus, mas você pode. Esse mundo não pode vencer, mas você pode. Glórias ao Senhor. Esse mundo não recebeu a palavra que você recebe. Você saiu dos seus abismos, nós saímos de nossos sepulcros, nós somos tirados de entre os mortos. Está escrito, olha que interessante, aquele que ouvia a voz do Senhor, está escrito assim, despertas tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Nós fomos despertados do sono da morte, em cada um de nós repousa a palavra da vida, e se o nosso corpo envelhece, nosso espírito vem se renovando na esperança desse bendito dia de encontro. Aleluia! O Senhor vai nos levar, vai resgatando cada um de nós debaixo de gemido, de lágrima, de tentação, de decepção, de desilusão. Ele vai te restaurando. E de quando em quando também ele passa por um encontro enfermo. E quando ele acha que deve, ele tira a enfermidade e leva sobre si. Porque está escrito, levou sobre si nossas enfermidades. Se acha fé, se ele acha graça até uma enfermidade no corpo, ele assopre e manda embora. Amém, potente ao Senhor para encontrando algum coração aqui com fé. Ele tomar de você sua enfermidade e levar embora também nessa pregação glórias ao Senhor. O Senhor levantou-se para nunca mais permitir, porque ele morreu, na verdade, por causa desse amor por nós. Morreu por fraqueza. Como diz Paulo, e ressuscitou por poder. Te deu poder sobre a sua natureza humana, sobre a própria morte. Te deu autoridade sobre o seu destino. Ninguém pode tirar você dos caminhos celestes. Se você quiser caminhar com Cristo, nenhuma força te tirará da jornada eterna. A mão do Todo-Poderoso te cobrirá, e as bênçãos do Altíssimo vai acompanhar a tua caminhada. Lázaro saiu para espanto dos judeus. Deve ter chegado até lá. Quem sabe não é verdade, irmão Pilatos? Herodes, glória a Deus. Sabe quem escutou isso aí? Jesus, ressuscitar um homem com 4 dias morto. Jesus manda os espíritos sair dos homens se eles saem. Jesus devolve vista ao cego. Eles enxergam Jesus, cura leprosos. Jesus perdoa pecado. Jesus resgata o homem. Jesus faz o homem gostar de Deus. Jesus faz o homem gostar da eternidade, faz a mulher amar a verdade, faz uma mulher perdida virar santa, faz um homem impuro virar puro. Glórias ao Senhor. Jesus faz um mentiroso falar a verdade. Jesus faz um covarde virar valente santo. É o Senhor Jesus faz um homem e uma mulher que andava em treva brilhar como a própria luz do sol. Recebe essa palavra. A luz de Deus vai brilhar nas tuas tendas. Aleluia, glória. O Senhor falar a lâmpada dele acesa em você cada vez mais. Se a sua lâmpada estava apagando, ela vai ser reavivada por essa palavra. Dia tem 12 horas e você anda no dia e não na noite. O Senhor vai te levar por espaços de claridade e não de escuridão, por caminhos de paz e não de guerra, de calma e não de ira, de verdade e de coragem e não de medo. Você recebeu o espírito de coragem e de poder e não é de medo. E se o medo te assombra, o Senhor hoje assombra o medo de você. Aparta-te, ó medo da minha filha e do meu filho. Diz a palavra, seguiremos adiante até... Aquele dia Lázaro já morreu outra vez, porque ele viveu numa ressurreição corporal. Mas vem vindo o dia que Lázaro, Marta Maria, Pedro, Tiago, João, todos vão ouvir a voz vinde. Benditos do meu Pai, levantai-vos, aí será o dia mais feliz de nossa história. Não desanima da sua caminhada, não deixa de falar a verdade, não deixa de orar. Não deixa de falar que Deus é bom, que Jesus é seu amigo. Mesmo machucado, decepcionado, fala. Jesus Cristo pode te ajudar. Ele sempre me ajudou. Amém. Glória a Deus. Que vergonha que passou o inimigo quando Lázaro falava. Deus pode fazer tudo o que Ele quer. Ele tem autoridade. Podia me livrar, mas não quer livrar. Mas também tudo que eu tinha foi Ele que deu.
Você confessa que é Deus que te deu o quê? Você tem foi Ele que te deu, haja paz. No teu coração Cristo te ajudará. Ô Lázaro, não sai da sepultura, sai dos seus escombros, sai do seu esconderijo, sai dos seus medos, sai dos seus temores, sai das suas dúvidas. Vem, Jesus te chama, sai daí, vem para. Perto de Jesus, Ele quer te encontrar no abraço da comunhão, da virtude e da paz. Onde você estiver ouvindo essa palavra, se você estiver escondido nos seus medos, nos seus temores, nas suas preocupações humanas, saia daí, venha, Jesus te chama, saia. Lázaro, venha cá, Lázaro, venha cá. O Senhor vai abrir uma porta para você olhar do outro lado. Venha cá, Lázaro, venha cá, glórias a Jesus, venha cá, Lázaro. O Senhor tem uma porta para abrir para você olhar do outro lado. Há coisas que Ele quer te revelar, te mostrar. É tão fácil quando nós olhamos na Bíblia, ver os homens que venceram. Quando chega a nossa vez, nós temos que vencer também. Marta e Maria falaram, morreu porque o Senhor não estava aqui, porque se tivesse não morria. Mas também tem uma coisa, tudo que o Senhor falar acontece. Você tem essa fé aí, irmão. Você tem essa fé. Aí é a fé que faz as coisas acontecer como foi orado. A fé pequenininha transporta os montes. Não precisa de fé muito grande para ter um resultado muito bom, não. Você sabe que a bomba atômica, um dos piores artefatos humanos, aí na época, aí na Segunda Guerra Mundial, explodiram duas. Em Nagasaki, Hiroshima, acabou a guerra porque aquela bomba encheu Japão de medo. Nunca tinham visto uma arma daquela fala. Com essa arma nós não podemos lutar. Sabe o que é bomba atômica? Sabe o que é? É fusão de núcleo de átomo. É fissão de núcleo, não dá nem para enxergar só com o microscópio eletrônico, mas tem uma energia lá dentro do átomo que quando ele libera, ele arrebenta tudo. A fé, não dá nem para ver, mas se ela manifesta em você, ela arrebenta com as cadeias do inferno, arrebenta com as cadeias que te prende. Glórias ao Senhor, recebe a fé, como Marta e Maria. Se o Senhor tivesse aqui, não acontecia nada. O Senhor está aqui, não vai te acontecer nada. Lázaro, sai daí. Vem cá, sai daí. Lázaro, vem cá. Dá glória ao Senhor no teu coração. Lembra-te do teu Criador. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Não temas, porque o Senhor te ajuda. Vinde cá, todos que estão cansados, quiser beber água de graça, vende a fonte das águas. Não custa nem um centavo, é tudo de graça. Você vai fazer em você brotar uma fonte de água viva também. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito Santo fala à igreja. Guarda uma coisa, o Senhor é o teu pastor e não vai te faltar nada. Põe você em águas tranquilas e dá para ser um pasto verdinho. Glória a Deus, e Ele toma conta de você. Amém. Todas as vezes que aparecer um lobo, aí ele tem um cajado na mão. Você está com medo do lobo, Senhor Lázaro, vem para perto do Senhor. O lobo tem muito mais medo do pastor do que o ser dele. Quando o lobo vê um pastor armado, irmãos, ele vai, embora o Senhor Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Irmão, isso não é coincidência. Glória a isso, é uma preparação e permissão de Deus. Glória a Deus. Estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Ou seja, alguém poderá dizer, mas não é necessário estar lá. O Senhor fazia milagres. O Senhor Jesus, Ele sempre dizia que fosse ao templo agradecer. Não que o prédio seja algo tão nobre e celestial que representa para nós estar no céu, mas há uma consagração, no lugar onde se louva o Senhor. Tanto que o Senhor, isso é bíblico, que descalce os seus pés, porque a terra que você está é santa. E assim, tantos outros exemplos que nós encontramos na palavra do local onde se serve o Senhor, há uma consagração. E assim, a reunião terminando, alguém poderá dizer, e agora esteja sempre no templo, busca o Senhor, no lugar de adoração. Estaremos com a ajuda de Deus retomando os santos cultos e as santas reuniões de jovens e menores. Estaremos lá servindo ao Senhor em cada cidade.
É claro que em alguma cidade ou estado, por alguma imposição legal, pode ser que tenha que ser suprimido novamente ou não, ou permanecer por mais algumas semanas, mas isso será tratado em cada região. Mas deste momento, diante as reuniões serão nas congregações. Ninguém é obrigado a estar lá, ninguém é obrigado a estar lá, mas é lá que nós vamos nos reunir para servir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nós vamos fazer apenas um pequeno adendo a esta fala, porque muitos podem dizer: mas retomando as reuniões ou os cultos é um risco muito grande. Irmãos e irmandade que está ouvindo isto aqui, nós temos ciência disto. É óbvio que há um risco na terra, mas nos centros comerciais não tem estacionamento liberado de tanto povo. Os corredores estão cheios nas feiras livres, estão cheios nas ruas mais importantes do comércio. Não tem onde passar de tanto povo. E assim, bancos e órgãos públicos e tantos outros pontos públicos lotados. Será que é a igreja que vai oferecer risco para o povo, para entrar álcool em gel, máscara, distanciamento? Será que nós seremos culpados disso? Se o povo está se valendo dos lugares públicos para fazer todas as suas coisas, é a igreja problema. A igreja é lugar de consolação. Deus, glória a Deus. É claro que algum irmão ou irmã, não se sentindo seguro, fique em paz, mas nós vamos voltar os santos cultos e as reuniões de jovens e menores com todo o cuidado de higienização. Distanciamento, observações, as regras sanitárias, todos os cuidados necessários. As crianças, às vezes o pai pensa: mas meu filhinho, minha filhinha, ou aquele que cuida diz, ele é muito ativo, ele é muito rápido. O pai sabe o filho que tem, acompanhe, tome cuidado com ele, mas aí estará as reuniões para que eles não percam o sabor, glória a Deus, de estarmos juntos, como Deus deu na oração. Alegrei-me quando me disseram aquele salmo maravilhoso de ir para a casa do Senhor. Confirmando isto aqui novamente, estavam sempre no templo as crianças que estão ouvindo. Isso aqui poderão dizer: mas e agora que vamos fazer domingo, estaremos no templo cada um de nós? Glória a Jesus, aleluia! Esta é a oportunidade que Deus nos dá. E o tempo que aqui estivemos, irmãos, é um marco em todas as nossas vidas. Com certeza. Lembraremos isso porque algo nunca imaginado vivermos. Mas assim o Senhor permitiu e levaremos para a história esse momento, essa história, essa experiência que tivemos de estarmos, na verdade, vivendo um momento tão difícil na face da terra. Mas o que mais nos é importante neste momento que fracos, muitas vezes desanimados, muitas vezes achando que já não vale mais nada a pena, nós estamos aqui. Mesmo que você esteja agora ouvindo isto aqui, ou esta reunião até mesmo deitado, que não seria o correto em reverência ao santo momento de servir o Senhor. Mas mesmo que você esteja aí, deitado num sofá ou na sua cama e nem levantou ainda, mas se você está ouvindo, é porque lá dentro deste corpo cansado tem uma alma que está gritando. E que ela ainda, se ela pudesse falar, ela diria: Senhor, perdoa o corpo que eu habito por não respeitar a tua presença, mas eu preciso te sentir. Não é verdade, irmãos? Então observemos isso nas reuniões. Teremos este formato que estamos, e atendo agora, os cooperadores de jovens que estão ouvindo seguirão o que estava sendo feito até aqui nas reuniões online. E para facilitar esta primeira reunião, que será no próximo dia 17, nós vamos anunciar aqui o recitativo do próximo domingo. E a partir daí, os irmãos anunciam como foi feito até aqui, nas reuniões online. Então, para domingo que vem, as crianças vão recitar no livro dos Salmos, o Salmo 23. Glória, no capítulo 1, e a mocidade, no livro do Eclesiastes. Capítulo 12, do verso 10 ao 11. Crianças, Salmo 23, verso 1.
em Cidade Eclesiastés, capítulo 12, versos 10 e 11. No próximo domingo serão esses recitativos. E aí, a cada reunião, os cooperadores de jovens e menores anunciarão o recitativo para as próximas reuniões. A reunião será até 1 hora de duração, sem os testemunhos, como estamos fazendo aqui com uma permissão. Quando houver jovens para se despedir para casamento, que eles tenham esta liberdade. O recitativo será coletivo, como fizemos agora. Se levantem nos seus próprios lugares e recitam nos seus próprios lugares um verso, as crianças, 2 ou 3 versos, no máximo a mocidade de forma coletiva. Está bem assim, e no próximo domingo estaremos todos no templo. Glória ao Senhor. Louvando ao Senhor, e vamos servir a Deus, vamos resgatar o que tudo esse tempo aí tirou de nós, vamos juntar tudo novamente. Glória ao Senhor. Tem algum aviso, mais irmão? Tá bem assim, igual neném? Muito bem. Também, irmãos, há muitos irmãos que perguntam. Agora, antes da reunião, eu estive falando com o irmão Cláudio Marsola. Ele está bem, graças a Deus, recuperado. Já está em sua casa desde terça-feira e ansioso por trabalhar como sempre na obra de Deus. Como sempre, ele prestou o serviço nessa grande obra falando com. Ele agora, um pouco antes da reunião, ele me pediu que saudasse a todos com a santa paz de Deus. Amém. Permanecemos nessa santa comunhão. Que Deus do céu nos envie a um dos seus servos, a sua divina, santa e infalível palavra tem irmão Saque, a quem Deus revelar. Por favor, irmãos, obedeça ao Senhor, glória a Deus, aleluia, irmão. Nenê, Deus te dá a palavra. Venha, por favor. Música, Marquinho. Glória a Deus. Paz, irmãos. Glória. Glória a Deus Santo. É o Senhor, glória a Deus, aleluia. Glória, música, glória a Jesus. Nós vamos ler no livro dos Salmos, no Salmo 133. Deus, livro dos Salmos, Salmo 133. Glória a Deus, glória a Jesus. Lemos com a ajuda de Deus, irmão. Só quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Até aqui, amém, glória a Jesus, louvado, aleluia. As crianças que estão em casa, esta palavra que Deus tem trazido hoje, a leitura do Salmo 133, foi escrita pelo rei Davi, aquele que venceu o grande gigante Golias, o que era pastor, o que foi ser depois rei de Israel. E ele compôs muitos salmos, e todos eles com uma riqueza incrível de seu conteúdo, no que diz respeito à adoração a Deus, a servir a Deus, a reconhecer a majestade divina, que é o Deus a quem nós servimos. E neste salmo ele destaca algo que quem deraze todos entendessem a essência dele. Quando nós falamos que ele aqui destacava a importância que os irmãos vivessem em união, logo nós imaginamos os quesitos da tolerância, da fieldade, da não suspeita mal, do bem-quer e coisas dessa natureza, que são virtudes maravilhosas, que compõem uma outra situação na palavra, não propriamente a união destacada neste salmo. Quando nós perdoamos, quando nós entendemos o próximo, quando nós temos em nós a característica que não nos faz duvidar, ou fazer o mal, ou criticar, ou condenar. Nós estamos exercitando a caridade, que a caridade ela é sofredora, ela não suspeita mal, ela perdoa, ela aceita, ela sofre, não tem nada por leviandade. Essa é a caridade. Mas neste salmo, o que o rei Davi quis destacar era o amor fraternal, e dizendo ele: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união diz respeito a muito mais do que estar juntos. Você pode, nesse momento, estar
na sua casa, e o seu vovô e a sua vovó estar lá num outro lugar, numa outra cidade, num outro país, bem distante de você. Mas se você tem com ele os preceitos desta união, você está ligado em um mesmo sentimento. Esta união não significa sempre estar juntos, mas significa estarmos na mesma comunhão. Amém, glória ao Senhor. Não significa concordarmos com tudo que vemos ou recebemos, mas significa estarmos no mesmo espírito. Esta união é mais profunda do que estar juntos. Pois que quando Deus, conversando com Adão e com Eva, após eles terem feito coisas que não são boas, porque aqui diz quão bom e quão suave é que é bom. É tudo aquilo que nos agrada, que faz bem para nós. Suave, o que é aquilo que não pesa, aquilo que não é difícil de fazer. Aí fora diz assim suave, quer dizer, é tranquilo, não é assim que vocês falam. Um dia o homem chamado Adão e a mulher chamada Eva desagradaram a Deus e fizeram coisas que não eram boas. Então Deus colocou sobre eles um peso muito grande. E naquele tempo, preste atenção nisso, quando você fica um dia sem falar com o papai, com a mamãe, tite ou titia, que fica próximo de você, ou aqueles que cuidam de você, você às vezes acorda chorando na madrugada. Sai da tua caminha e vai procurar a cama do papai porque está com medo. Por quê? Porque todos os dias, aquela pessoa que te dá a comidinha, que te dá a proteção, está lá com você, mas se ela viajar, você chora. Você fica triste. Você tem febre. Por quê? Porque ela não está junto. Quando ela volta aí, você até come mais, você fica melhor. Não é assim por quê? Porque quando a gente tem alguém que cuida de nós, a gente tem uma palavrinha que chama segurança e outra que chama confiança. E aí pode acontecer tudo, porque se nós estamos com quem cuida de nós, nós nos sentimos protegidos. O homem todas as tardes, Deus vinha falar com ele, falava com a mulher, conversava com eles. Mas quando o homem fez uma coisa que não era boa, o Senhor Deus falou para eles que eles pagariam por aquilo. E a partir dali, não tinha mais aquela conversa diária. O homem separou Deus o homem dele, e não mais se falavam na tarde. E aí que aconteceu com o homem, começou a trabalhar. Para poder se sustentar, ter dores, ficar doente, ter coisas tristes na vida dele, porque quem protegia não estava mais junto, quem cuidava não estava mais lá. Então essa união que esse salmo fala é uma união que veio numa pessoa maravilhosa, incrível, poderosa, que nasceu igual vocês aí que estão em casa pequenininho, veio na terra na forma de uma criança chamada Jesus. Glória! Senhor, ele nasceu e aí cumpriu o que está aqui. E nós encontramos nas cartas que em Cristo voltou-se ao homem a congregar. Todas as coisas com Deus. Então aquela separação que houve lá atrás, quando eles fizeram uma coisa que não era boa, quando Jesus, nosso Senhor, o pastor, que nós recitamos e que nós tanto admiramos e que nós falamos que nós seguimos ele como ovelhas do seu rebanho, como cordeirinhos que vocês cantam, quando ele nasceu, ele congregou todas as coisas novamente em Deus. E aí o que aconteceu? Nós alcançamos essa união. Quem está com Cristo está unido a Deus. Quem está unido a Deus tem proteção, glória ao Senhor. E aí as nossas dores, as nossas aflições, os nossos desesperos, eles são acalentados. Sabe o que é acalentar? Acalentar é quando você está desesperado por alguma coisa e você abraça a sua mamãe e ela põe você assim nos braços dela e ainda faz assim com a mão, dá um tapinha de carinho. E você se sente, olha como, quem pode dizer, aconteça o que acontecer, eu estou nos braços da minha mãe. E aí o que é que o Senhor Jesus trouxe para nós? A Mãe Palavra, que nos abraça e nos congrega em Cristo, que novamente nos permite falar com Deus todos os dias, às manhãs, à tardes, às madrugadas, chegamos aos pés dele, ajoelhados e conversamos com ele. E quando nós conseguimos ouvir dele através da comunhão,
Nós percebemos que estamos com Ele, ligados nessa comunhão, levantamos da oração. Ainda que a terra negue o fruto, ainda que não aconteça nada de bom na vida terrena, nós cantamos acimamos um hino, nós saltamos de alegria, porque o Senhor é o nosso pastor e do que nós precisamos. Ele não deixa faltar nada, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Então vocês que estão ouvindo essa palavra em casa, vocês crianças, e até a mocidade também, guardem isso no vosso coração. Esteja nesta comunhão unidos em Cristo, e nada te abalará. Glória ao Senhor. Pratique esta palavra, e vocês serão mais do que vencedores nesta graça. Quando o salmista destacou a importância desta união, quando ele destacou a importância, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivessem em união, ele estava demonstrando, ele queria mostrar, ele queria falar, ele queria transmitir, pôr para fora o que o coração dele estava sentindo, que esta união era tão poderosa, que mesmo distantes ela seria, como se fosse a unção que ele cita aqui do precioso. Pôs o óleo sobre a cabeça do sacerdote Arão, que quando foi ungido aquele óleo, desceu em todo o seu corpo, e até as partes mais baixas do corpo foi atingida pelo óleo. Ele passou isso para demonstrar que esta união fazia isso, e não contente com isso, ele dizia, é como o orvalho de Hermon num monte muito alto, que em volta dele tinha montes menores. Existe. Ele via aqueles montes do local chamado Sião, que era conhecido como Cidade de Davi, onde tem neve eterna. E quando o sol reflete nesta neve, ela se derreteu um pouco, e ali são as nascentes do Jordão. As águas vão descendo, vão regando à sua volta. Ainda que um terreno árido brota, o verde, os montes à sua volta. Não falta vida, porque recebe aquele orvalho, recebe aquela seiva. Então ele queria dizer, olha o óleo na cabeça do sacerdote, ele atinge todo o corpo. Ou então os montes em volta do Hermon, é maravilhoso, irmão. Na sua imponência, no seu tamanho magnífico, a hora que aquilo vem, aquela água pura vai regando, vai brotando um ramo novo. Esses montes, se eu pudesse dizer, eles seriam bem-aventurados porque estão ali, glória ao Senhor, vivendo, desfrutando do que vem do Hermon. E nesta manhã, nesta palavra, quem é aqui a segurança para nós? É Cristo. Ele está nesta figura do sumo sacerdote, ele está nessa figura do grande Hermon, eterno, eternizado pela vida, onde está a água. E quem estiver à sua volta, quando o sol da justiça raia pelo poder da palavra, as suas nascentes começam a distribuir a água viva. E esta a palavra que Deus manda hoje. Nós estamos entrando num novo momento, uma nova história, um novo ciclo vem vindo por aí. Mas o Hermon está lá com a sua neve eterna aquecida pelo sol da justiça. Não te faltará água, não te faltará alimento para sua alma. Que nesta manhã, por esta palavra, nós tenhamos, irmãos, a união em espírito. O irmão pode estar agora no Japão ouvindo esta palavra. O outro pode estar na Austrália, o outro na Itália, o outro na Dinamarca, aonde for em todo esse imenso Brasil. O Hermon vai começar a soltar do seu orvalho bem-aventurado. Quem está à sua volta no mesmo sentimento e espírito desta palavra? Se você precisa de fé, vem umas gotinhas de fé sobre a sua alma. Se você precisa de força para rever o que você viveu nesta graça, a palavra te anuncia. Vem chuva sobre você, trazendo as forças que você precisa. Se você perdeu o conceito de graça, a esperança de dias melhores, mas a tua alma geme, gemidos inexprimíveis, o Senhor te diz, quão bom e quão suave é esta manhã que o Criador está reunindo todos os montinhos menores à sua volta e vai abraçar-nos com esta palavra. Irmão, irmã, olha o que Deus vai fazer aqui, agora. Glória ao nome do Senhor, a união.
É como uma veia que leva o sangue em todo o corpo. Tem ali o dedinho do pé que ninguém está vendo. Está lá na planta do pé. Tem aqui o cérebro, de onde procede o pensamento e as decisões do corpo. Mas pelas veias, o sangue corre, vai lá no dedinho. Passa em todo o corpo. Sobe na cabeça e desce esta palavra. Vá, atinja os idosos, os de meia idade. A mocidade, as crianças, aquele que está precisando de vitamina, ela vai chegando até você. Você tem algum dom, alguma especialidade da parte de Deus, irmão, que Deus te deu como excelência do céu. Olha, não vai te faltar. Sai um pouquinho aí na união do Espírito, distribui para quem está precisando. Aquilo que o Senhor tirou de você, brota porque o orvalho do irmão não seca e o que chegou. Na terra seca rega e uma semente nova brota. Glória ao nome do Senhor. Dá para você agora abrir seu coração e permitir-se em sentir a presença deste Deus que está mandando esta palavra. Quantos que já não dão mais glória ao Senhor, a terra secou. Quantos que já não choram mais, as lágrimas secaram. Quantos que não creem mais nas novas línguas, não creem mais. Nem mesmo na palavra o descrédito tomou. As notícias, as fake news e as coisas que o mundo traz enfraqueceram a nossa fé. Mas diz o Senhor Deus, aquecendo o irmão, não faltará vida na terra. Glória ao nome do Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Perdoar é bom, suportar é bom. Ser sincero é necessário. É bom, é importante. Ser fiel é bom. É importante, mas não adianta conhecer a Bíblia de capa a capa, dizer que perdoa, dizer que ama e não estar na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma comunhão, no mesmo sentimento. Porque se o teu sentimento é o mesmo, como está escrito na palavra, a hora que um chora, todos choram juntos. A hora que um tem uma dor, todos sentem junto. É o mesmo corpo, é o mesmo espírito, é a mesma palavra, é o mesmo Senhor, é o mesmo irmão. Não tem homem que tenha este poder de ajudar a tua alma, mas o Senhor. O Senhor tem. Se a tua fé está num homem, numa mulher, a tua fé será nula. Mas se ela está em Jesus Cristo, ele está com os montes que está no centro dos montes de Sião, o Hermon, e agora, na figura do sumo sacerdote, ungido com óleo de alegria mais do que aos seus companheiros, intercede ao Pai pelas nossas almas. E diz ao Senhor Deus, como filho, Pai, socorra os que eu comprei, com meu sangue, porque é tempo de fazer uma renovação no meio do povo cristão. É tempo de desafiar a ciência, a história, os fenômenos da natureza, os princípios de teorias e teologias que estão surgindo com as novidades do mundo e exercitar o poder da fé. Você pode ser fraco, mas esteja na união da palavra. E na tua fraqueza, diz o Senhor, vou manifestar a fortaleza. Receba a força de Deus por esta palavra. Glória ao nome do Senhor, dizia ele. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde é este ali? Aonde é este lugar? Ali é um lugar. Aonde está este lugar? Será no Hermon. Lá, irmãos, aonde ele está realmente firmado. Se for nós aqui, estamos muito longe disto, porque não podemos viajar para lá, ainda que pudéssemos pagar uma passagem. Não poderíamos viajar, mas ali é no monte de Deus. Hoje é, irmão, estar num lugar da terra, mas Cristo é onipresente. Está em toda parte. É em Cristo. É ali no Senhor Jesus que está a nossa fortaleza. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que bênção é esta? Não são as materiais, porque esta Deus proverá a cada um conforme a sua permissão. Mas são as bênçãos espirituais. Você crê nesta palavra? Crê que o Senhor pode passar agora nestes montinhos pequenininhos que nós representamos aqui em toda essa face da terra. Quão bom e quão suave é sentir agora o olho de Deus tomando a cabeça que é Cristo e atingindo nós como membros deste corpo. Aleluia! Aleluia! Glória
ao nome do Senhor. Pode passar tudo, passe tudo. A terra pode mudar. Os poderes dos homens trocam de mãos, os governos se abalam. Mas quem estiver na união desta palavra permanecerá para sempre firme. E aqui não neste lugar que nós estamos, não igreja com placa na frente, mas em Cristo, que é a cabeça da igreja de quem crê na salvação. Ali em Cristo está a ordem da bênção e da vida. Quem nele crê jamais morrerá. Você crê em Jesus Cristo como seu fiel, Salvador, amigo fiel e pastor da tua alma. Irmãos, pela ordem da palavra, o Senhor disse, ordena a bênção e a vida para sempre. Que esta palavra traga esta ordem de bênção, bênção, bênção. Não a bênção material que todos nós buscamos, enquanto desejo da carne, mas a bênção espiritual, sentir Deus na alma, falar em novas línguas pelo Espírito de Deus, sentir a virtude do Espírito, nos tomando ter força de expulsar os demônios, não somente aonde tem alguém possuído, mas aqueles que perturbam o nosso pensamento. A nossa mente, pelas madrugadas, temos força de dizer, em nome de Jesus Cristo, saia do meu pensamento o que não é santo, o que não é sagrado, o que não vem de Deus. Irmãos, glória ao Senhor, que esta virtude venha nos tomando agora. Os irmãos creem com certeza que Deus está tomando muitos ali atrás, desta filmagem que estamos vendo aqui. Aqui tem um aparelho, mas o olho de Deus não depende da tecnologia. Ele está abarcando todos que estão crendo nesta palavra. Sejam, pois, ungidos com este óleo do amor fraternal, ligados em Cristo, vivos em Cristo, firmados em Cristo. Nada e nenhum mal nos deterá. Levantemos e vamos-nos daqui. Não temos nada com o mundo. A nossa pátria está no céu, e é ali que está ordenado as bênçãos e a vida para sempre. Você pode dizer, estou quase morto. Quem está quase morto ainda respira, ainda que seja por aparelho ainda. Não morreu não. Então tem jeito, a palavra chega aí e te diz, vida, vida. De glória ao nome do Senhor. Haja vida na igreja, haja vida no coração do moço, das crianças, das famílias, haja vida num casal. Quantas vezes dormem juntos e tem uma parede que os separa porque não estão unidos? Há uma separação total de espírito. Só dois corpos que coabitam, mas não há união de espírito. Seja derrubado o muro da separação, o muro da inimizade, o muro da discórdia, o muro da incredulidade. Aleluia, que o Espírito desta palavra nos una num só sentimento e vamos juntos, avante. Vamos ao templo, vamos adorar, vamos servir, vamos crer, vamos buscar, vamos esperar. Deus vai nos visitar com a sua glória, aleluia. E olha lá se os seus dons não passe por aqui. Agora aqui não é este lugar, é aqui aonde nós estamos agora. Uma aqui, outro do outro lado do mundo, mas em Deus estamos no mesmo ambiente, santo é o Senhor. Vivamos este momento na graça e recebamos o orvalho que vem vindo do Hermon. Saiamos daqui sentindo o frescor que traz este orvalho sagrado, e aonde não, brotava mais. Começa agora a brotar a semente da esperança, da fé, da certeza e confiança de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não haverá poder no mundo e nem nas trevas que nos tire o prazer de sentir Deus. Neste momento que estamos agora, vamos orar, agradecer a reunião e já vamos levantar. Mas Deus nesta oração há de visitar a terra. Glória ao Senhor. E restabelecer comunhões, restabelecer amor, restabelecer sentimentos e até dons que já se foram. Verdade, não morreram, eles se calaram, por uma prova prolongada ao Senhor.
Graça bendita e santa, tenho ali num cantinho na minha casa, que às vezes me deparo com fotos, com fatos, com conselhos, e até conselhos antigos daqueles santos, homens que passaram por este lugar, que às vezes até algumas fotos que tenho assim, e começo a chorar, digo assim: Senhor, Senhor, lutaram tanto, foram tão provados, mas tão consagrados, amém. E aquelas palavras que foram lançadas sobre todos os nossos corações. Foi o Senhor quem tomou esses homens do passado. Irmãos, poderíamos citar muitos nomes aqui, até desta tribuna aqui. Quantos conselhos que vieram sobre nós, os servos Deus do ministério, que estão gravados no coração desses homens santos, que vão aos poucos, irmãos. Quando o Senhor leva um, o outro vem aqui. Quando o Senhor leva outro, o outro vem aqui. Mas ó, que nós percebemos, sabe o que é, irmãos? Não é o conhecimento humano, não é o livro. Irmãos, daquela edição, daquele autor, não é, irmãos, um ensinamento teológico, uma coisa assim, nada. É o mesmo Deus que tomou aqueles homens do passado e tem tomado santos homens do presente, na congregação grande ou na congregação pequena, lá na floresta, lá num cantinho onde tem 10, 15, 20 irmãos. A irmandade glorifica o Senhor. Sentimos a presençade. Deus, a manifestação do Senhor entre nós. Por quê? Porque o dono da obra cuida dela com muito amor e com muita atenção, aumentando, criando, e aqueles que aprendem vão se multiplicando. E é assim que fazemos. Você está entendendo? A palavra nesta manhã está, entendendo, começa a se multiplicar, e falar, e propagar, e ensinar, e convidar, e chamar. Há muito lugar ainda para o meu povo lá no reino da minha glória, diz o Senhor. E o Senhor tem todo o poder para te fazer um discípulo. O que é que você precisa de um evangelista? O que é que você precisa para isso? Preciso de mais saúde. Senhor, recebe a saúde em nome do Senhor Jesus agora. Aleluia, porque numa oração que era feita por um servo de Deus, o Senhor falou: preciso, em tal lugar para resolver um assunto, a quem que eu enviarei? E naquela oração ele disse para o Senhor: envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim, Senhor, glória ao Senhor. Irmão, irmã, o Senhor pode te enviar, você fará o seu trabalho, você fará aquilo que você tem direito. Então, irmão, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai visitar nós com a sua presença. Como ele foi lá, glória ao Senhor, em Jerusalém, e pegou um homem que era de uma outra origem, de uma outra crença, e o transformou em um verdadeiro soldado do Senhor. Hoje o Senhor te transforma num verdadeiro soldado de Cristo na terra, irmão. E as dificuldades que você tiver da sã doutrina, dos ensinamentos, das coisas que muitas vezes se falam lá fora, e você não tem a resposta. Dobra o teu joelho, porque o Deus que está conversando contigo nesta manhã, ele te ensinará pela bendita e santa palavra de Deus. Porque sabe, queridos servos de Deus, que estão juntos de nós, um pouquinho à nossa frente em nossas reuniões, muitas ensinamentos, muitas coisas, irmãos, que se preocupam, oram, e preocupados querem transferir aos nossos irmãos que atendemos cultos, que estão à frente de algum ministério, de alguma responsabilidade na obra, transferem aquilo que o Senhor os revela. E as irmãs, os irmãos estejam seguros. Se algum, muitas vezes, vem com um cesto de pedras, clama ao Senhor e diga: lance essas pedras no chão. Vamos na congregação, e o Senhor vai encher ela de amor, de caridade, de misericórdia, de conhecimento e de sentimento espiritual. Bendito seja o Senhor. Não há questionamento, irmão, a sujeição, a humildade, a compreensão, a busca da unidade de espírito, como o Senhor Jesus nos ensinou. Eu quero que vós sejais um só, como eu e o Pai somos um. Isso precisa estar dentro do coração e da mente do povo de Deus. Não aceite, irmão, não aceite contrariedades. Se alguma coisa você não entendeu, peça ao Senhor. O Senhor vai te mostrar, vai te revelar. Não seja mais um questionador, seja mais um irmão soldado.
mais uma irmã soldado, seja mais um valente. Aleluia! E olha, não tenha medo de qualquer ameaça, não tenha medo de qualquer situação que venha o adversário fazer na tua mente, e nem o teu coração. Nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, o Senhor abre o teu coração, abre a tua mente e começa a chover aqui dentro nesta manhã. Glória ao Senhor, o dom da evangelização e de falai, pregai, ensinai, glória ao Senhor. Convida para vir, venha de todos os lados do norte, do sul, do leste e do oeste. Aquele que está aqui, ele sabe falar inglês, sabe falar francês, ele sabe falar irmãos árabe, ele sabe falar japonês, ele sabe conversar com os pássaros, ele sabe conversar com os peixes, ele sabe conversar com os animais, ele conversa com o ar. Ele conversa com o mar, ele conversa com o sentimento no coração das pessoas. Traga aqui, traz aqui, e você vai ver o resultado desta palavra dentro do teu coração. Deus seja louvado.